Opa, fala aí pessoal, hoje vamos estar aqui iniciando um pouco mais do que a gente vai fazer. Creio que nós ficamos um bom tempo parado, mais ou menos uns 2 anos, e agora estou retomando esse canal. Creio que é bem interessante explicar um pouco para vocês como isso vai se dar, porque é um pouco complicado. Na verdade, eu nunca mostrei o meu rosto aqui, e pretendo fazer isso porque fica um pouco mais fácil muitas das vezes. Muitas das vezes eu venho aqui nesse cenário e gravo com vocês, mas primordialmente gostaria de apresentar para vocês um pouco do que será feito aqui, né? Então, a primeira mão, assim, que eu posso falar de antemão, né, é que nós vamos falar sobre algumas coisas que já estavam sendo faladas antes e vamos continuar com elas. Afinal, isso é de praxe uma coisa bem da minha pessoa. E agora a gente vai fazer vídeos um pouco maiores, visando atingir um público um pouco maior. Não tenho muita certeza disso, talvez alguns vídeos tenham alguma edição um pouco melhor elaborada, vamos dizer assim. Talvez uma vez por mês eu lance um vídeo com algum estudo embasado e tal, apresentando fontes, porque eu acho isso bem interessante, principalmente para falar sobre algum assunto. Não acho legal chegar aqui e simplesmente apontar coisas da minha cabeça, porque isso não faz menor sentido, né? Muitas vezes. E aqueles que são vídeos assim por semana, provavelmente eu vou só dar meu parecer, minha opinião sobre alguma coisa. Então, por exemplo, coisas sobre política, filosofia, sociologia, eu vou estar falando aqui. São uma das coisas mais atuais, mas algumas coisas que envolvem mais minha área também vão estar aqui. Então, comércio exterior, economia, contabilidade, atuárias, o que mais? Finanças, estatística e até, sei lá, um pouco de português, né? A gente pode falar também, não exatamente de forma aprofundada, às vezes dando até uns pitacos, mas visando aprender e também ter vocês aí para me ensinar ou me corrigir quando eu estiver fazendo alguma coisa errada. Então, os pontos principais são esses, né? Alguns pareceres do dia a dia, isso vai estar por aqui. E creio que também é interessante falarmos sobre pontos que estão envolvidos na minha vida, né? Não pessoal, mas voltadas para áreas que eu gosto. Então pretendo trazer alguns estudos aqui referente a isso, alguma coisa que eu já tenha feito eu posso até passar aqui se eu achar bastante interessante. E já para começar, indico para vocês um livro. Este livro, Classificando Mercadorias, uma abordagem didática da ciência da classificação de mercadorias, do Dalston, bem interessante. Estou usando para fazer meu trabalho de graduação e com isso já estou fazendo a introdução do trabalho e tal. Pretendo já ir para outras partes, né? Justificando, fazendo objetivo geral, objetivos específicos e metodologia, tudo mais que um trabalho de graduação vai ter. Então, muitas dessas coisas vão estar por aqui, além das coisas pessoais, e muitas das vezes eu vou tentar ser o mais transparente possível com vocês. Se não der para fazer algum vídeo, eu acabo avisando, mas eu acho isso um pouco improvável, porque sempre tem alguma coisa acontecendo por aí. Então a gente pode falar até sobre pontos de vista de política e também o meu parecer sobre isso, e apresentar também como que se dá tudo isso, até pelas próprias ideias, os próprios lados. Já de forma inicial a gente pode falar sobre isso. E como eu posso dar um parecer aqui para vocês, seria dizer que primeiro nós temos a direita, a esquerda, temos o centro, temos também algumas outras coisas que são discutidas nos dias atuais, que são, cada um tem o seu ponto autoritário e também o seu ponto liberal. Então podemos falar sobre isso, algumas coisas de acervo próprio que eu acho interessante visitar aqui quando falar. Então, sei lá, vamos falar sobre nazismo, vamos falar sobre marxismo, vamos falar sobre ditadura Vargas, entendeu? Então, esse tipo de coisa
são, ao meu ver, bem diferentes, alguns pontos do que a maioria das pessoas tentam fazer, sei lá, jogar para direita, esquerda, alguma coisa assim. E no final das contas, nós podemos perceber muita coisa interessante que pode ser apresentada por slides, por alguns estudos mais científicos, usando fontes, que é uma coisa que não acontece muito, né, aqui na internet, né? E como eu digo, como posso falar isso é mais aqui no YouTube, vamos dizer. E não porque alguns assuntos não são discutidos, mas sim porque alguns deles são bem desconhecidos até. Então, sei lá, alguma pessoa já leu ele, mas talvez tenha medo dele não dar muito ibope, vamos dizer assim. Mas eu acho que esses assuntos são bem interessantes e posso falar para vocês aqui algumas coisas econômicas mesmo. Então, aprender alguma coisa sobre vantagens comparativas, vantagens absolutas, né? Visar também alguma coisa dentro de ponto ISLM. Então, são bastante coisa interessante que, pelo menos no meu parecer, quando as pessoas discutem política e até economia mesmo, não coloca elas lá. Então a gente vai discutir esses termos, vamos discutir escolas econômicas, né, tanto lá de épocas onde economia nem era discutido assim, né, mas tem alguma coisa interessante, né, então desde o mundo antigo, como algumas dessas sociedades se organizavam, como elas regiam, né, as suas atividades comerciais, seus serviços, como isso se dava na Grécia, né, no Egito, em Roma e outros lugares assim. E outro ponto também são a gente vai chegar em coisas como mercantilismo, fisiocracia, vamos estar discutindo aqui também os liberais, como se deu a quebra dos liberais sociais com os liberais clássicos, o que é uma escola austríaca, o que é keynesianismo, o que é marxismo. Então isso vai estar aqui, bem discutido, aprendendo também com vocês a cada dia, né? Então algumas resenhas de alguns livros vão estar aqui, alguns técnicos, como por exemplo esse, talvez um dia eu faça alguma coisa relativa a isso, e com o tempo, se isso for dando resultado, né, e conseguisse até um dinheiro até por aqui, uma parte desse dinheiro iria para comprar livros, e esses livros, porque eu não tenho tanta condição assim para comprar isso, na verdade acho que quase nada, para comprar esses livros, e muitos desses livros seriam aí através dessa iniciativa de às vezes compartilhar alguma coisa por aqui. Então, outras coisas que não estão ligadas à economia vão estar aqui, por exemplo, aborto, eutanásia, né? Liberalização de drogas, são assuntos interessantes que a gente pode discutir, tanto para a esquerda, para a direita, qual que é a ideia disso, o que o anarcapitalismo pensa disso, o que um comunista pensa disso, o que um conservador pensa disso. Então, esses pontos são essenciais para a gente e inerentemente de todos nós praticamente hoje em dia possuímos algum interesse político, mas de antemão já falo para vocês, os políticos não estão nem aí para a gente, então eles seguem até um certo princípio, né, muitas das vezes, mesmo alguns deles até se odiando e até levando-se politicamente um contra o outro. Nós temos mais aquela ideia de corvis oculum corvi non eruit. Se não me engano, é isso. Que seria que um corvo não arranca o olho do outro. Então, muitas vezes eles estão alinhados até. E isso daí é bem interessante porque as pessoas ficam se matando em muitos dos pontos, né? Não estou falando simplesmente do cabeça de uma ideologia contra outra, mas às vezes até pessoas que estão dentro dessas ideologias, às vezes se conectam entre si. Então, isso é bem interessante. Vamos prestar atenção nisso. Então, eu peço para vocês aí um pouco mais de educação um contra o outro. Então, se aparecer aqui, por exemplo, uma pessoa mais marxista, uma pessoa mais anarcapitalista, uma pessoa conservadora, respeitem essas pessoas e espero que também elas respeitem, porque isso não é um canal de ataque, né?
um canal de discussão. No máximo a gente pode dar alguma opinião pessoal, mas de antemão eu falo, não é bem isso que a gente quer passar aqui, não faz sentido algum, né? Geralmente, se for para criticar mesmo, vamos criticar políticos, porque políticos são representantes do povo e eles que têm que fazer alguma coisa. Eles ganham super salários, eles têm um monte de regalias, né? Para terno, para quase tudo, na verdade, né? Até terno, né? Na verdade, eles têm. E a gente pode discutir também sobre isso, né? Essa tal aristocracia, que eles têm muita diferença para com o povão. E isso não importa se ele está querendo lutar por políticas sociais ou se ele é mais tradicionalista e vai respeitar a sua ideologia ou a sua religião, né? No caso, católica, por exemplo. Então, isso é muito relativo. Você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Então, isso pode gerar muitas coisas ruins. E, por exemplo, no meu parecer, se você for votar, vota naquele que é menos perigoso em alguns sentidos. Talvez aí você pode se pautar pela sua ética ou por resultados que você deseja alçar, sei lá, gosto de faculdade pública. O cara que eu defendo, ele também gosta de fazer aí, né, ensinos por afora. Ou sei lá, meu candidato ele é mais voltado para uma ideia ideologicamente centrada em religião. Aí você vai lá e vota no cara, entendeu? E isso é bem interessante. Você sempre tem que estar pesquisando sobre o cara e entender quais são os problemas dele, certo? Porque geralmente, né, a política brasileira sempre foi assim, principalmente da República pra cá, a gente só tem tido uns presidentes bem loucos da cabeça, mano. E isso daí é bem interessante, bem engraçado até, para não dizer, no mínimo, trágico. Mas, voltando para um assunto mais interessante, antes da gente terminar, é que não vai ser só isso, né? Não vamos ficar o tempo todo trocando farpas, né? Se bem que eu não pretendo fazer nada disso, mas a gente vai discutir coisas religiosas também, a gente vai discutir coisas científicas, vamos discutir um pouco sobre música, alguma coisa de entretenimento, talvez eu traga algum entretenimento aqui para vocês, dependendo do que nós vamos falar, para dar uma amenizada, de repente se isso acontecer, embora eu não sou uma pessoa dito beligerante, né? Então, belicoso na verdade, então eu não tenho aquele interesse de ficar simplesmente voando no pescoço de alguém, né? Espero que vocês também aprendam a respeitar o outro, porque muito da gente não é nem político, né? Então não tem sentido você voar no pescoço de outra pessoa por causa de política, né? Então acho que só apresentar o seu ponto de vista de forma embasada, né? Não dizer, é porque o candidato tal é idiota. Tá, mas por que ele é idiota? Você tem um porquê disso? Você tem alguma fonte, pelo menos um jornal que você viu alguma coisa? Ele está tomando tal decisão. Tá, qual decisão? Por que você é contra essa decisão? Então, isso é para a gente sempre estar se exercitando nisso. Então, é basicamente isso daí, para terminar tudo. A gente vai discutir de música até política, certo? E sempre visando, né, aquelas coisas que eu falei. Comércio exterior, negócios internacionais, relações internacionais, ciências atuárias, contabilidade e exatas, né, como pode dizer aí o Chaves. Mas é isso, a gente vai falando e pensando juntos, e com isso nós vamos lançar vários vídeos que tem o objetivo de simplesmente criar, né, aquela coceira atrás da cabeça, né, e fazer você pensar, ou, né, você passar a mão aí na sua barba, né, para você pensar aí. Então, é isso.